O tal do modelo pronto de redação. Muita gente usa, muita gente critica e hoje a gente está aqui para dar o nosso veredito. A gente vai reagir a alguns modelos que estão rodando por aí na internet. Será que eles prestam mesmo? E aí a gente vai, ao final do vídeo, né, Belão, falar um pouquinho sobre como a gente se posiciona referente a esses modelos, entender o que funciona neles e o que a gente precisa de evitar. Eu já adianto que eu não sou muito fã, viu? Eu acho meio perigoso. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes um ano inteiro de estudos, né, Belão, acaba custando ali para o aluno uma certa dificuldade no momento de fazer a própria redação. Sejam bem-vindos ao Autoria Podcast. Eu sou a Belão. E eu sou a Bela. Então vamos lá, galera. Sendo uma questão de ética profissional, né, Belão? A gente tem muito alinhado aqui entre a gente que não é legal ficar comentando de uma forma pejorativa, negativa, em relação a como outros profissionais da nossa área trabalham, né? E é importante a gente saber respeitar a ética de cada um, a lógica de cada um, a didática de cada um. Então, nosso objetivo aqui, já iniciando esse vídeo, não é gerar nenhum tipo de ranço em relação a metodologias de ensino. Pelo contrário, a gente vai demonstrar um pouquinho da nossa opinião aqui, evidenciando até pontos positivos dessa metodologia, tá? Então, só para vocês ficarem cientes que esse não é nosso objetivo, não temos acesso aqui a quem são os donos desses modelos prontos de redação, então a gente vai verificar realmente qual que é a funcionalidade deles e de uma forma técnica, tá, gente? Porque aqui a gente não tá tirando a opinião do sovaco, é baseado nos métodos de correção do próprio INEP, no que é correto em relação à correção. Inclusive, a gente nem sabe quais são esses modelos, de onde eles vieram. Mandaram pra gente, a nossa equipe separou, mas não nos mostrou, né? Então, a gente não sabe quem que fez. E a gente não vai mostrar o modelo inteiro também, porque pode ser que você identifique aí ao ver o todo de quem é isso. Não é a nossa intenção gerar esse conflito ético. Exatamente. Então vamos lá, Belão, a gente vai começar elaborando, né, na verdade analisando aqui alguns modelos, pegando pela introdução, tá? E vamos lá pra gente ver o que vai dar. Eu confesso que eu tô um pouco ansiosa, me deu um pouco de curiosidade de ver o briefing antes, o roteiro antes, mas, né, demos uma segurada aqui pra gente ter realmente aqui a reação em tempo real. Bom, vou começar aqui, vou ler pra vocês e pra galera da edição vai colocar aí na tela pra gente também. Vou ler para vocês basicamente como que funciona esse primeiro parágrafo introdutório, e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desse daqui, porque a gente já viu, inclusive, em algumas redações, assim, que apareceram aí do Enem. Na obra Utopia, do escritor inglês Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita, na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de conflitos e problemas. No entanto, o que se observa na realidade contemporânea é o oposto do que o autor prega, uma vez que insere-se o tema delimitado, apresenta barreiras, as quais dificultam a concretização dos planos de More. Esse cenário antagônico é fruto do argumento 1 quanto do argumento 2, ou seja, o que você vai colocar no D1, o que você vai colocar no D2. Diante disso, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. E aí, Belão? Bom, uma introdução organizada, né? A gente vê que tem um cuidado com a apresentação do projeto de texto, do roteiro do texto. A pessoa apresenta o tema, a pessoa apresenta os argumentos do D1, do D2. Tá bem organizado. Apresenta até a proposta de intervenção? Não apresenta não. Por enquanto não. Delimita a tese já no finalzinho. Diante disso, torna-se fundamental a discussão, a fim do pleno funcionamento. Então, aqui tem um pouquinho da proposta assim, a fim do pleno funcionamento, é a fim de que a sociedade funcione no fim das contas, né? Tem um objetivo. Tipo, a proposta de intervenção também tem. Mas tem algumas coisas que eu acho perigosa. Tipo o quê? Bom, começando aí com essa introdução por repertório de utopia. Gente, a gente tem aqui claramente um repertório que se encaixa em qualquer tema. E não é porque está associada ao tema, é porque está associado com uma característica que todo texto Enem tem, que é trazer um problema brasileiro atual. E aí, a gente tem aqui um migué, sabe? Uma malandragem. Uma forçadinha de barra. Porque, em tese, o repertório ele tem que ser relacionado com o tema.
por sinônimo, hiperônimo, hipônimo, em relação aos termos do tema. Vamos traduzir, Belon, para ficar mais fácil? Gente, quando a gente fala que o repertório ele tem que estar associado por sinônimo, hiperônimo ou hipônimo, significa que esse repertório ele tem que estar na mesma temática exatamente. Então aí existe um sinônimo, né? Então, por exemplo, menina e garota são sinônimos. Então, quando eu penso, por exemplo, o tema é política, então tem que ter um repertório exatamente sobre política. Quando eu penso em hiperônimo, eu tô falando de um repertório que ele acaba, que de certa forma, pega aquele assunto mais geral, mas não fala do assunto específico do tema. Então, vamos supor que o tema da redação seja desvalorização dos professores. Eu trago ali um repertório da educação, que é um grupo maior. Sei lá, eu falo de Paulo Freire, né, que é um pouco maior do que somente falar sobre desvalorização de professores. E pensando no hipônimo, eu tô falando de um repertório que está associado a alguma temática que está dentro. Então, vamos supor que o tema seja de pessoas com deficiência e eu trago um repertório de pessoas cegas. Então, nesse caso, eu tô entrando dentro do assunto. E aqui, o que a gente consegue perceber, né? Quando se fala de utopia, a utopia, ela não está relacionada por sinônimo ao tema, dependendo de qual tema for, né? Pensa, por exemplo, num tema de esporte, gente. Aí dá pra perceber que a forçada de barra pode ser bem forte aqui, né, Belão? Porque aqui, se a gente pega, por exemplo, um tema de esportes, a utopia, ela não tá relacionada por sinônimo, porque não se fala de utopia nos esportes, na organização dos esportes. A gente não tá tendo aqui um repertório associado por hiperônimo, né? Porque mesmo que a gente possa pensar, eu peguei uma contextualização sociopolítica, eu peguei um conceito de um escritor e trouxe aqui, força-se a barra. E por hipônimo, né, que é aquela questão interna ali, muito menos, porque a gente não tá falando de uma coisa dentro dos esportes. Então é importante sim que a gente tome cuidado com isso. Porque se a gente for seguir rigorosamente, né, a grade de correção do Enem, esse repertório, ele não tá sendo bem aplicado. Então, se o seu texto depender somente desse repertório, que provavelmente não vai acontecer, né, provavelmente você tá pensando em colocar outros ao longo do texto, esse daqui já não é um repertório tão produtivo assim, né? Então, cuidado que a gente tem que tomar é esse, de ter um repertório minimamente interligado ao tema. Pois é, eu vou deixar até aqui, ó, pedir pra edição colocar aqui essa parte da pertinência ao tema. O repertório tem que ter essa associação. Porque o povo acha que a autoria tá tirando as coisas do sovaco, às vezes, sabe? Pra não falar que tá tirando de outro lugar. Mas vamos deixar aqui o manual. Exatamente. A gente deixa aqui pra vocês um trechinho do manual de 2019, né? Porque é o último divulgado. A gente não pode divulgar os mais recentes por uma questão, né, de sigilo aí do Enem. Mas é importante que vocês tenham isso em mente, então, tá? Gosto também, antes de a gente pular pro desenvolvimento 1, Belão, gosto dessa organização. É importante mostrar o projeto de texto na introdução, tá? Então, isso de você ter uma estruturação mais ou menos organizada para poder falar sobre argumento 1, argumento 2 na introdução, cara, funciona super. Mas eu tenho um problema em relação a essa introdução aqui, que é a seguinte. Nem todo tema do Enem a gente precisa escrever por adição de ideias. Ou melhor, nem todo tema do Enem é legal que a gente escreva por adição de ideias, porque com isso a gente pode estar correndo um risco muito grande de tangenciar, tá? Ah, Bela, como é que você sabe que esse aluno se programou para adição de ideias? Porque ele está adicionando, gente. Esse cenário antagônico é fruto de X e de Y. Então ele tá me falando que X e Y são duas coisas sobre as quais ele vai falar. Ou seja, ele está adicionando. Agora, vamos supor, gente, que o comando do Enem leve a gente para um caminho de causa e consequência. Isso aqui já não funciona. Porque se eu coloco tanto de X quanto de Y, eu tenho uma falha no projeto de texto. Novamente, a gente sabe que muita correção acaba aceitando, textos nota 1000 usam o modelo pronto de redação. Infelizmente, faz parte da falha do processo. Mas se a gente tiver um modelo, né, um corretor modelo, um corretor que segue à risca tudo que está lá pré-determinado, esse corretor ele vai te penalizar porque houve uma falha de projeto de texto. E falando em corretor chato, eu sei que tem alguns corretores por aí que iam encrencar com esse fruto. Eu já vi alguns corretores lá de São Paulo, principalmente, falando que sempre que a gente for trazer uma coisa que origina, que traz aí, que é gerado, e que é uma coisa negativa que é gerado, a gente não pode usar fruto. Porque parece que fruto dá a ideia de coisas positivas e não de problemas. É tipo então, graças a, né? Isso acontece graças a alguma coisa. Tem um teor, uma semântica meio positiva. Tipo, graças a Deus, entendeu? Pra gente dar graça. Então, fruto parece que é uma coisa boa. Então, não é recomendado para usar com problemas. É verdade. Bom,
Zeramos aqui a introdução, então? Aliás, norma culta tá muito boa, né? Tá muito boa, poxa. É importante, gente, assim, é claro que o aluno, quando ele bate o olho nisso aqui, ele fala, cara, que delícia. Não vou ter que pensar em como eu vou introduzir. Por outro lado, é um risco que se corre. Só nessa introdução, você poderia ter uma penalização ali em competência 3, por exemplo, porque você não teve um projeto de texto seguido, a depender de como você vai desenvolver o seu texto, se for, por exemplo, por causa e consequência ou por contraposição. Você pode ter uma penalização na competência 1, na competência 2, perdão, porque você trouxe um repertório sociocultural, mas que não está associado por sinônimo, hiperônimo ou por hipônimo. Enfim. Vamos seguir então? Vamos pro D1? Vamos. Mas é importante ter em mente sim, tá? Esse critério de ter mais segurança, só que é legal a gente ter um modelo de texto, caso você venha a ter um pouco mais flexível. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de enviá-lo para aquele seu amigo que insiste em fazer modelo pronto de redação, para que ele esteja atento aí ao que é importante fazer, o que não é importante fazer, o que é preciso fazer, o que a gente precisa também de evitar, tá bom? Não se esqueça também de curtir, dessa forma a gente sabe que tá no caminho certo para te ajudar vestibulando. Um beijo e até o próximo podcast.